sou professor de arte e vou acompanhar você nesse nosso encontro sobre pré-história, dando uma revisão geral aí, preparando você para as provas do Enem, para as provas de vestibulares que você vai fazer agora no final deste ano. Show de bola? Pré-história, né? Basicamente aí a gente vai ter dois períodos, né? Paleolítico e Neolítico. E eu preparei um roteiro para você, eu gostaria de convidá-lo agora, nesse momento, para acompanhar esse roteiro, visualizar em que caminho a gente vai traçar ao longo desse nosso encontro. Bora lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, o que nós temos preparados então aqui para você? Arte pré-histórica, dividida então em Paleolítico, né? A caverna de Altamira, Lascaux, a imagem como conotação mística, os hábitos, né? A escultura do Paleolítico, ou seja, a escultura de pequeno porte, Vênus de Willendorf, a pintura no Paleolítico, né? A pintura de sopro, a valorização do sorte, o Neolítico, né? Os novos aspectos sociais e culturais dessa civilização e o uso da cerâmica, assim bem como as características com o desenho infantil. Tranquilo? Eis aí então uma pintura do período paleolítico. Repare como que o sujeito ele faz a divisão, né? Repare como ele desenha o bisonte e tal, bonitinho ali, já aproveitando o volume da pedra. Então, por exemplo, assim, a pedra ela é volumosa, vamos supor, olhando de lado, né? Uma pedra assim, ó. Imagine aqui uma pessoa olhandinho uma pedra, tranquilo? Vamos ver se eu consigo desenhar para você assim, mais ou menos aqui assim. Então o que acontece aqui, ó? Só para te pontuar, né? Imagina uma pessoa de lado aqui assim, ela olhando uma pedra. Então o volume é um volume que vem para frente, assim. Acho que dá para entender, né, moçada? O carinha tá de lado aqui, olhando uma pedra de frente. Esse volume que vem para frente, por exemplo, poderia ser a nádega de um bicho. Então eles iam pintar a nádega do bicho aqui assim, de um bisonte. E esse volume tridimensional da pedra acaba por facilitar a compreensão tridimensional da peça, no caso o bisonte. Tá joia? Vamos ver aqui o que nós temos programado para você, né? Olha só que maravilha, né? Você veja que o senso de proporção para alguém que está na pré-história é fenomenal, né? Fala sério. A proporção do bicho é algo show mesmo. Olha só a noção da barriga aqui do animal, né? Do bisonte, né? Então você tem aí, o bisonte é uma espécie de touro, né? Muito legal isso dentro de Altamira e Lascaux. Aqui você tem, lógico, alguns refletores, mas o mais engraçado é você ver aonde estão posicionados estas imagens, né? A dificuldade que o ser pré-histórico tinha de fazer essas imagens em tamanha altura, né? Então isso também é um ponto que chama a atenção nas cavernas de Altamira e de Lascaux. Muito bem. Paleolítico, antes da gente entrar ali com imagem de conotação mística, vale a pena lembrar que paleo é velho e lítico é pedra. Então, pedra velha, tá? Ou pedra lascada, também é a mesma coisa, tá? É o mesmo período. Pedra lascada. Show? Pedra lascada. Imagem como conotação mística é isso aqui, ó. Então, o cara da pré-história, principalmente no período do Paleolítico, quando ele visualizava uma imagem assim, ó, quando ele construía uma imagem assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma flecha, que aqui tá jorrando tipo sangue, que assim, ó, a flecha vindo para acertar ele. Ó, embaixo do meu desenho tem uma flecha aqui, tá? Repare que aqui já tem uma outra que furou ele, ó. Aqui tem uma outra, ó. Tá? Então, o que acontece? Eles achavam que isso daí dava mais força, né? Desenhar um animal morto ou sendo ferido conferia depois um aspecto de força para eles na hora do abate ao animal, tá certo? Seria mais ou menos como se eu pensasse que uma nota de dezão, que não passa de um papel vermelho, escrito 10, né? Com um brasão ali, pudesse trazer uma coca e uma coxinha, né? Então, quer dizer, é um poder extra imagem. A coca e a coxinha não estão
na nota de 10, mas eu posso fazer acontecer. Depende só de mim, certo ou não? Então isso é um poder místico. Místico não pensando religioso, mas pensando num poder extra-imagem. Aí está a Vênus de Willendorf, né? A Vênus de Willendorf, que ela é a deusa da fertilidade, né? Então você veja aqui que a mãozinha dela, ó, vou contornar o cotovelo, aqui está a mãozinha e aqui está o bracinho, ó. Então você perceba que o braço é insignificante diante desse peitão aí, né? Então qual é a ideia? Essa barriga aqui é uma barriga de grávida, né? Aqui está uma barriga de grávida, certo? Então a potência de ser mãe era uma coisa bela, né? Perceba que existe uma certa deformação nas pernas, não existe uma proporção muito coerente, mas sim a parte da amamentação e mesmo da capacidade de ser mãe ali. Os desenhos feitos à mão, então, quer dizer, o sujeito pegava assim, ó, e soprava, né? Ó, aqui está o nariz dele, a boca dele, o queixo dele, ó. E ele sopra com o canudo, ele sopra com o canudo, ele sopra com o canudo, ele vai soprar com o canudo a tinta. No caso, essa tinta pode ser o próprio sangue, né? Sobre a mão. Então aqui está a mão dele, vou fazer uma mão mais ou menos aqui, tá? Ele sopra e na hora que ele sopra, a tinta vai no meio dos dedos, assim, ó, tá? Suja a mão inteira, né? Suja a mão inteira, mas na hora que ele tira a mão, fica o negativo, tá joia? Então esse é o negativo, muito feito também pelos grafiteiros hoje em dia, mas daí já com auxílio de spray. No Neolítico, pensando o Neolítico como nova pedra, né? Nova pedra ou pedra polida, né? O sujeito ele começa um princípio da agricultura, então ele não é mais nômade, né? Ele suja menos a caverna, ele começa com uma plantaçãozinha, né? E isso faz com que aconteça o quê? Haja a necessidade de guardar as suas plantações, guardar água, guardar carne. Quer dizer, o sujeito ele começa a ficar um pouco mais, digamos assim, cognitivamente inteligente, né? Ele deixa de se parecer mais com animal e torna-se mais gente. Então isso também é legal, né? Neolítico é um período mais próximo da gente, é onde ele começa a viver mesmo na caverna, porque no Paleolítico ele vivia na caverna, mas a hora que... Pense comigo, a caverna o que é? É um lugar escuro, é um lugar úmido, tem bolor, ele fazia o xixizinho dele, o cocôzinho dele lá dentro, a hora que a mulher engravidava ela soltava a placenta, líquido amniótico, sangue, né? Tinha de tudo lá, né? Então, mais o animal morto, então o sangue do animal, a gordura do animal, o pelo do animal, a carne podre do animal, daí automaticamente já vinha a mosca varejeira, já vinha os bichos, então vai se tornando um ambiente inóspito para viver, então ele se tornava nômade, também é uma das características do porquê ele ser nômade, né? Já no período do Neolítico isso não vai acontecer, né? O cara ele começa a visualizar um novo tipo, uma nova plataforma de mundo, digamos assim, uma nova maneira de se pensar o mundo. Tá joia? Isso é o Neolítico. Bora lá ver o slide então? Olha aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal tem aqui então. Ele tem o vaso, né? O vaso do Neolítico. E aqui eu separei para você o desenho, as correlações com o desenho infantil, né? Então, uma coisa legal de você pensar é o seguinte, que quanto mais se assemelha com o desenho infantil, é sinal que mais cognitivamente avançado ele está ficando. Professor, você vai dizer assim, não, é como assim, professor? Tá estranho isso é a tua explicação aí. Ó, você veja bem, ele vai começar a desenhar um boneco muito parecido com um boneco palito. Por quê? Porque para ele, isso aqui ó, já significa o homem. Se eu desenhar um boneco palito, eu não preciso fazer ele mega realista para você, para te convencer que esse sujeito existe de verdade. Você entendeu? Eu não preciso fazer um olho assim, nossa, olha, para mostrar para você que, de fato, eu estou querendo falar de um sujeito que existe. Eu não preciso fazer um negócio super, ultra demais, tal. Eu posso simplesmente fazer um boneco palito, tá certo? Então isso a gente chama de esquemata. Na verdade a gente não, o Gombrich. O Gombrich que é simplesmente o pai ali, o cara da história da arte. Beleza, moçada? Eu tenho certeza
aí que esse é o nosso primeiro encontro pré-história, né? Para Enem e para vestibulares não costuma ser muito corriqueiro a parte de pré-história. Todo caso, tem vestibulares que já cobraram este conteúdo. Então, fique que tente fazer um mapinha conceitual, né? Neolítico, paleolítico, primeiros momentos, e eu tenho certeza que a gente vai se dar extremamente bem no Enem e nos vestibulares que você vai fazer ao longo desse ano. Moçada, foi um grande prazer estar com vocês hoje aqui e até uma próxima. Até mais!